Fala pessoal do canal do Professor Wilson Barbosa. Hoje estou aqui para falar dele, que é o santo do dia. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor São Pedro. São Pedro é comemorado hoje com muita veemência, principalmente aqui no Nordeste. Ele que é um santo, um dos santos mais venerados aqui no Nordeste, tá? E faz parte aí do ciclo junino, desse período junino. Os três santos do período junino são Santo Antônio, São João e São Pedro, Então, o São Pedro, o dia de São Pedro, pessoal. Quem foi São Pedro? São Pedro, ele foi um apóstolo de Cristo, tá? Talvez não, O principal apóstolo. Ele foi escolhido por Jesus para ser o chefe dos apóstolos, Naquela passagem em Mateus que diz: tu és Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro é Petrus, pedra em latim, tá, pessoal? Então é o seguinte: o Pedro, ele era um pescador, Ele foi juntamente com André, dos primeiros a serem chamados por Cristo, lá no Mar da Galileia, foram chamados para serem seus apóstolos. Pedro, a gente tem a história de Pedro ela é bastante interessante. Por quê? Porque Pedro, apesar de ter sido escolhido o líder dos apóstolos, Pedro, ele é o mesmo homem que vai negar Cristo 3 vezes, Como a gente sabe lá na história que antecede a crucificação, a entrega de Jesus por Judas, quando ele fala com veemência sobre Cristo, sobre a defesa de Cristo, Cristo diz: Pedro, tu me negarás, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é isso que acontece, de acordo com os evangelhos. Ele acaba negando Jesus, uma forma de se poupar, quando ele foi acusado de ser um dos seus apóstolos. Mas tudo, na verdade, na vida de Pedro, o Pedro, ele foi, na verdade, depois disso, como que a gente pode dizer? Ele foi perdoado, Ele se redime, o Pedro, O Pedro se redime principalmente depois da crucificação, depois de Pentecostes, depois de tudo isso, no final de sua vida, O Pedro, ele viaja para Roma, Como a gente sabe, quando Jesus morreu, os discípulos se espalharam pelo mundo, Uns foram para a Índia, outros foram para a Espanha, outros ficaram lá em Israel, outros na Judeia, naquela região onde Jesus vivia, outros foram para Roma, como Paulo, como Pedro, outros foram para Antioquia, enfim, cada um foi para um lugar. E o Pedro, ele vai para Roma, A gente não tem tanto, a gente tem sim os Atos dos Apóstolos, mas nós não temos o relato da morte de Pedro na Bíblia Sagrada, tá? Não temos. Nós temos o relato da morte de Pedro no Evangelho segundo Pedro, que é um evangelho apócrifo, texto apócrifo, que é justamente lá onde nós temos o quê? A crucificação de Pedro por Nero, Nero, que foi o imperador romano, louco, que ele, quando foi crucificar Pedro ficou preso, e tal, teve aquela famosa visão de Cristo, ele viu Cristo, é uma cena muito forte, A gente imagina, a tradição da igreja, apesar de não ser um livro canônico, mas a igreja acredita nessa tradição, de que ele teve tido uma visão de Cristo passando, pela via lá em Roma, com a cruz. E aí Pedro disse: Quo vadis, Domine, em latim, que é para onde vai, Senhor? E aí Cristo responde: estou indo para Roma, para ser crucificado de novo. E assim, quando isso é uma fala profética, uma visão profética, porque ele estava se referindo a Pedro. Pedro teria que ser também crucificado, passar pelaquela mesma coisa que Cristo passou. Inclusive, quando foi crucificado, estava para ser crucificado, ele teria,
pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não seria tão orgulhoso, não seria este homem capaz de se igualar a Cristo. Então, no ato de humildade, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo e é atendido, né? Ele morre, então, crucificado de cabeça para baixo. No lugar do martírio de São Pedro, onde ele foi crucificado de cabeça para baixo, hoje é onde existe lá, onde está o centro da Praça de São Pedro, no Vaticano. Existe um obelisco maravilhoso lá, no lugar da crucificação de Pedro, né, onde se acredita que foi a crucificação de Pedro, e sobre ele, em cima, tem uma cruz simbolizando, enfim, a vitória do cristianismo sobre o paganismo, né, sobre o Império Romano, naquela época. Então, a gente tem a construção do próprio Vaticano sobre os restos mortais de São Pedro, que se encontram abaixo da superfície, no subsolo lá da Capela de São Pedro, lá na Basílica de São Pedro, né? Lá em Roma, tá, pessoal? Então a história de Pedro é uma história muito interessante. Pedro, quando Jesus falou, né, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, ele falou, tudo que ligares embaixo será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Né? E que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, né? Sobre a igreja. Portanto, a gente identifica São Pedro como sendo o líder dos apóstolos e o líder da igreja. Portanto, assim, o primeiro Papa, certo? Então, o que acontece? As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso também é forte, né? E nós temos, então, identificado, junto com esse poder das chaves, né, aquela tradição que diz que São Pedro ele é o porteiro dos céus, né? Então, que para a pessoa entrar no céu tem que passar primeiro lá por São Pedro, né? Essa é uma tradição da igreja, né? Uma tradição de 2000 anos, né? Identificada aí dentro da tradição da igreja e seguida até os dias de hoje, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês curtam o São Pedro, espero que vocês, apesar da pandemia, né? Aqui no interior a gente não pode fazer fogueira, a gente não pode soltar fogos de artifício, não pode fazer nada por causa da pandemia, né? Óbvio. E nós temos que cumprir, certo, pessoal? Mas espero que vocês curtam com a família, se divirtam. Próximo ano, com fé em Deus, teremos outro São Pedro aí para a gente curtir, para a gente comer milho, para a gente comer canjica, pamonha, acender a nossa bela fogueira em homenagem aos nossos santos da Igreja Católica, dessa rica tradição e bonita tradição da Igreja Católica, né? Que é celebrada no período junino, Santo Antônio, São João e São Pedro. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo curto, aqui para relembrar para vocês a história de São Pedro. Tá? Curtam, comentem, compartilhem, deixem sugestões para os próximos vídeos. E fui!